Olá, Noturnos, eu sou o Knight, pra quem não me conhece. Eu sou Nath. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse no vídeo passado, estaremos reagindo a mais um vídeo do Viral Crash, que vocês têm pedido muito, o anti-SCP, tá? Então, deixa meu like aqui. O título do vídeo é Conheça a GOC, agência que destrói SCPs, tá? É do canal Viral Crash. E é isso aí, vamos embora sem enrolação. Olá, amante do terror. Hoje iremos falar sobre mais uma organização que não é inimiga da Fundação, mas possui um ideal diferente, a Global Occult Coalition, ou GOC. Se a insurgência do caos é anti-fundação, a GOC é anti-SCPs. E novamente, o que é certo e errado depende do ponto de vista. Rapaz, destruir SCP é uma boa, né? Porque elimina. Primeiro vamos começar pelo começo. A Fundação possui uma visão de Vamos começar pelo fim? Eu achei melhor. que proteger a humanidade é preciso, mas conter as anomalias também é, porque afinal ainda há SCPs que não fazem mal algum, são inofensivos ou mesmo benéficos aos seres humanos, como por exemplo o SCP-999, a massa gelatinosa viva que alegra o coração de quem ela encosta, ou o SCP-500, pílulas que curam qualquer doença existente em 2 horas. Então contê-los é necessário, mas é claro que nem todos pensam da mesma forma, até porque esse tema gera muitas controvérsias, porque o desconhecido tende a ser temido. Eu sempre falo isso aqui. Então, alguns querem conter, outros querem usar em benefício próprio e outros querem exterminar. Para os SCPs serem contidos, primeiro eles precisam capturá-los. Se a Fundação faz isso, eles são contidos, mas se outra organização faz isso, a história é diferente. E por que é diferente? Porque um quer conter, outro quer usar e o outro quer destruir. É uma balança que precisa estar em perfeito equilíbrio, porque senão tudo pode se tornar um grande caos. Todas as organizações são obrigadas a coexistirem, porque se por acaso elas entrarem em guerra, a coisa pode piorar muito. Até porque uma série de problemas poderia acontecer. Vidas inocentes poderiam ser perdidas, os SCPs perigosos poderiam escapar e destruir tudo no mundo. Enfim, eventos catastróficos iriam acontecer. E é nesse ponto que eu lhes apresento a Coalizão Ocultista Global, que não chega a ser uma organização rival da Fundação, mas ainda assim possui muitas divergências. A GOC é uma organização feita pelas grandes potências mundiais com o mesmo objetivo que a Fundação, proteger a humanidade das anomalias espalhadas pelo mundo. Só que há uma pequena diferença, porque enquanto a Fundação quer conter os SCPs para estudá-los e ver se são benéficos ou não, a GOC quer destruir todos os SCPs que se encontrarem, sem exceção. Não importa se for benéfico, se for inofensivo e pior se for agressivo, vai morrer de qualquer jeito. E isso seria algo bom se eles não fizessem sem exceção, porque SCPs que seriam até benéficos foram destruídos, e por eles terem mais apoio do governo que a Fundação, eles acabam ficando em vantagem. E quando digo sem exceção, é porque não existem exceções. Deixa-me te dar um exemplo. SCP-999, apenas um pequeno ser gelatinoso que não faz nada além de rastejar, brincar e alegrar os corações daqueles que estão tristes. Você acha que isso importa para a GOC? Claro que não. Eles iriam destruir sem dó nem piedade. Eles não ligam em matá-lo, justamente porque eles acreditam que não existem anomalias boas, apenas aquelas que podem ser inofensivas agora, mas futuramente podem causar um desastre global. É assim que eles pensam. Não adianta implorar, não adianta dialogar. É assim que as coisas funcionam na GOC. Alguns podem vê-los como certos, mas muito... Eu acho que a câmera de Natália acabou de dar uma interferência. Oh, meu Deus. Ou foi pressão minha, não sei. Pode ter sido.
Galera, se estiver dando muita interferência na câmera dela aí, Vocês comentem, falem mesmo. comentem pra que a gente troque, tá ligado? Tipo, né? Usa apenas uma Tá? É porque câmera. tem casos que a gente não percebeu, porque até então a gente tá assistindo, né? Eu vi rápido aqui, de canto de olho, eu vi que o nosso mexendo. E digo, muitos apenas os enxerga Seus levam. como Você falou, viu, um negócio completos mexendo. tolos e ignorantes. E o motivo, ou melhor, motivos, eu consigo pensar em dois. O primeiro é porque eles destroem todo e qualquer SCP sem nem sequer saber se ele faria algum mal ou não. E também tem a questão dos classe D. Eles criticam a Fundação por não destruir os SCPs e também por tratar os classe D como animais. Lembrando que os classe D, em sua maioria, são criminosos perigosos, já condenados à morte. E por que eles acham isso? Por causa dos tão famosos direitos humanos da ONU. Bem, continuando. A Fundação possui 3 declarações: segurar, conter e proteger, SCP. Já a GOC tem 5, já combinando com o pentagrama formado em seu símbolo. Sobrevivência. A humanidade precisa ser protegida pela GOC a qualquer custo contra toda e qualquer entidade existente. E por isso, essa declaração está em mais prioridade. Ocultação. A informação da existência dessas entidades deve permanecer em completo sigilo, sem se espalhar para todo mundo, porque se isso acontecer, vai resultar em pânico em massa. E se ocorrer um pânico em massa, também vão ocorrer mortes em massa. Proteção. A GOC sempre tenta proteger os humanos individualmente, seja civil ou soldado, mesmo que tenha que quebrar as 2 regras anteriores. O que acaba se tornando um método meio contraditório, mas enfim, continuemos. Destruição. A humanidade não deve correr risco algum. Logo, a GOC precisa destruir toda e qualquer anomalia, porque ela pode representar uma possível extinção para a raça humana. Educação. Sempre investir em educação para saber mais sobre as anomalias, contanto que não desrespeite as 4 declarações anteriores. Essas são as 5, porém a GOC já conseguiu descumprir absolutamente todas. Duvida? Então escute. Sobrevivência. Ela mesma já disse que está disposta a quebrar essa declaração, se preciso. E realmente fez. Ocultação. GOC não está nem um pouco preocupada com isso, tendo em vista que também está disposta a discordar. Proteção. A GOC já chegou a fazer um massacre em massa, apenas para destruir o SCP-1261. Basicamente um vírus que faz você ver um pássaro te seguindo. Sim, a GOC fez um extermínio em massa apenas para destruir esse SCP. Eu preciso falar mais alguma coisa? Destruição. Essa foi a única que ela não descumpriu, mas também é a que faz ela mais ser vista como tola, porque afinal, ela destrói todo e qualquer SCP que encontra, inclusive aqueles que não fazem mal, e por tentar destruir pode piorar ainda mais as coisas, como no caso de SCP-1609, basicamente uma cadeira viva De novo. Ai, meu Deus. que te teletransporta, mas que foi de inofensiva para agressiva por causa do maldito receio da GOC, que tentaram destruí-la em um triturador de madeira. E o que aconteceu? Ela ficou em fúria e agora sim representa uma ameaça. De novo, eu preciso dizer mais alguma coisa? Educação. Essa eu nem preciso falar muito. Quem estuda as anomalias é a Fundação. A GOC apenas destrói, porque se ela realmente estudasse as anomalias, ela não sairia destruindo todo e qualquer SCP. Talvez ela só estude a melhor maneira de aniquilar um SCP, mesmo que esteja fazendo um massacre. Mas acalme-se, porque a GOC, como eu disse antes, não chega a ser um inimigo da Fundação SCP.
Muito pelo contrário, eles se tratam como aliados quando se trata de ameaças globais. Mas mesmo assim, ainda há as divergências, como a classe D e os SCPs. Até porque, até onde eu sei, os únicos inimigos diretos da GOG é a Serpent Hand e a Igreja do Deus Quebrado. Em geral, a GOG tem um ponto em querer aniquilar Caralho, tem tanto grupo assim, eu nem os imaginava. SCPs? Sim, até porque realmente existem SCPs que representam ameaça, mas que já foram dados como inofensivos. Um belo exemplo é o SCP-1048, um urso de pelúcia que no início era inofensivo, e era inclusive classe safe, mas foi revelado ser na verdade um Keter muito perigoso. Mas isso justifica ela querer aniquilar todo e qualquer SCP sem exceção? Não. Até porque o SCP-999 é totalmente inofensivo e benéfico, mas seria destruído se tivesse sido encontrado pela GOG. Ou o SCP-500, pílulas que curam doenças, mas que seriam igualmente destruídas. O ponto de vista é bem importante nesses casos, porque ele pode mudar totalmente a sua opinião sobre determinado assunto. Comente aí o seu ponto de vista. Em particular, eu não sou muito fã da GOG, justamente por eles se limitarem muito a acharem que todo e qualquer SCP é uma ameaça, mas quando na verdade eles podem estar matando até mesmo a salvação pro mundo. Suas palavras são minhas palavras, é isso que eu acho. É isso. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Não vou ver aqui o final que... deixa eu dar uma olhada. O próximo vídeo vai ser a continuação do quadro O Quão, e dessa vez vai ser sobre o quão perigoso e maligno Upside Down Man pode ser. Inscreva-se no canal. Caralho, meu irmão, esse bicho tem... Rapaz, na moral, eu vou acabar vendo todos os vídeos do Viral Crash aqui. Vai tá cheio de vídeos do Viral Crash aqui no canal. Você é louco, mano. Esse homem aí. Tem muito vídeo bom pra gente reagir aqui, galera. Muito, mas muito vídeo. Aí, manipulador, acima das nuvens. Cara, é muito vídeo, mano. Se eu parar só pra... Tem muito vídeo aqui, velho. Muito vídeo que eu tô curioso. Tá ligado? Tipo, pô, se eu parar pra... reagir só Viral Crash aqui. Vai ser um especial do Viral Crash. Vai ser. Ele vai ter que fazer uma categoria, entendeu? Só do Viral Crash que vai estar reagindo. É isso, eu tava até pensando nisso, tipo, fazer uma playlist boa, só pro Viral Crash. Que, né? Uma boa, que tal? O que vocês acham? Sério? Sério. Mas é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí. Forte abraço, valeu, falou. Tchau.